Então, se o seu quebra-cabeça está bagunçado, pega um livro e vai. Você não precisa pegar o livro do começo ao fim. Você tem que pegar os pontos que te faltam, como se fossem essas peças do quebra-cabeça. E aí você vai estudando dessa forma e vai compondo até que você tenha uma boa imagem. Então, essa explicação complementar que eu dei, aí já fica aí o erro número 2 para vocês. E o erro número 3 é não treinar no formato real da prova. Gente, isso aqui é muito importante. Eu não estou falando aqui para vocês que as questões serão iguais, mas eu estou certificando para vocês que o padrão de prova será igual. Então, vocês treinam fazer a prova do Barro Branco com provas passadas, porque ali você tem o jeito da prova. É uma simulação que vocês estão fazendo. Se você for só ler a teoria, sem resolver questões reais, principalmente nas matérias exatas, é você estudar para esquecer. É você achar que está estudando, você na verdade está se enganando, você vai esquecer disso que você estudou, você vai perder o seu tempo e no dia da prova você não vai conseguir fazer a questão. Por que eu estou falando isso? Porque a banca ela tem padrões que só aparecem quando você resolve as provas anteriores. Porque quando você pega as provas passadas e começa a resolver, você identifica esses padrões de questão. E aí, com os padrões, você consegue estudar personalizado para esses padrões, inclusive os padrões que vocês têm dificuldades. Então, qual seria aqui o protocolo para vocês estudarem? Isso aqui vale principalmente para as matérias de exatas, mas para as outras matérias de humanas, vocês vão estudar da mesma forma. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é aprender o conteúdo, principalmente o conteúdo teórico daquele tópico, seja nas matérias de exatas ou nas outras. A segunda coisa que vocês vão fazer é resolver as questões reais, da forma que eu ensinei, e depois pegar aquelas questões ali da academia. Essas questões quais são? Das provas anteriores, que caíram em anos anteriores aí ao que vocês vão prestar. Terceira coisa é você identificar esse padrão de comportamento da prova, de comportamento de como a banca faz essas questões, e aí você vai aprender como a banca cobra aquele conteúdo. E aí, a quarta coisa é você, com esse protocolo que eu estou te passando, você chega preparado no dia da prova e sem surpresas no dia. Você sabe já o padrão que você vai encontrar ali, você já se preparou para aquele padrão com as provas passadas, mas não é pegar a prova também e sair resolvendo, é fazer essa base que eu te falei antes, aí no erro 1 e 2, que eu te expliquei a forma de estudar. E o que, que vai acontecer na prática? Quem só leu teoria entra na prova sem saber como a banca cobra. E quem resolveu as provas anteriores reconhece o padrão e acerta. E por que, que isso é tão importante, gente? Por causa disso aqui, ó. Por causa que os candidatos que eu orientei dessa forma durante a minha carreira e que haviam reprovado antes, quando eles eliminavam esses 3 erros, eles chegavam preparados de verdade. E o que, que acontecia com esses candidatos? Alguns passavam. Como eu disse para vocês, a prova do Barro Branco ela aprova 1,3% dos candidatos, desses 15 mil que vão prestar esse ano, por exemplo. Então, alguns passavam com base sólida e sem erros evitáveis, que são esses 3 erros que eu comentei para vocês. Outros candidatos, eles não passavam, não, mas eles chegavam muito próximos de conquistar a vaga. E aí, uma outra dica que eu passo aqui para vocês. Imagina aqui, ó. Ponto A, você é candidato prestando a prova. Ponto B, você é cadete do Barro Branco. Presta atenção, vou pegar até uma caneta aqui para ficar mais fácil. Ó. Então imagina assim, ó, aqui é a sua trajetória. Você aqui é candidato e aqui você entrou na academia. Ó, o que acontece com o candidato aqui, ó. Ele começou a estudar do jeito certo.
Se ele estudar, como eu falei na live 1, se ele tem de 3 a 4 horas por dia, a tendência é que ele faça esse caminho aqui, ó, do ponto A ao ponto B, em um ano. Mas a pessoa tem que fazer o melhor que ela pode. Às vezes ela não tem esse tempo, às vezes a base de estudo foi muito fraca, mas eu já tive candidatos que eu apoiei e ajudei, que aconteceu o seguinte: ele começou a estudar do jeito certo, foi no primeiro ano, foi. Chegou aqui, ó, ele não passou. Aí ele queria desistir. Eu falei: não, não. Olha o caminho que você percorreu. Agora só falta um tantinho, ó. Continue estudando. Aí ele continuou estudando, não parou. No segundo ano ele passou. O que acontece com muito de vocês? Vocês começam a estudar, não passou. Aí você para um tempo. Você volta aqui, ó. Você não continua daqui. Aí para um ano, aí anima de novo para academia. Aí você começa a estudar. Aí não passa. Aí você para de estudar 4 meses, 6 meses. Aí você volta aqui. Então, se você estuda e não passou e continua estudando, olha, falta pouco para conseguir. Essa é uma sacada que eu fazia os caras entenderem. Então, mas o objetivo aqui com vocês, eu quero que vocês façam o percurso do ponto A ao ponto B de candidato a cadete em um ano, que é o que eu fiz.